Olá, sétimo ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Felipe, sou professor de História. Hoje a gente vai discutir o conceito de escravidão moderna e sua diferença em relação à escravidão na Antiguidade Clássica e à servidão medieval também. Aqui nós temos a habilidade, vamos lá. Só para a gente começar essa aula, qual que é a diferença entre escravidão e servidão? O escravo, nesse caso, ele pode ser vendido. Inclusive, existia a possibilidade dele ser trocado, nesse caso comercializado. Existe um comércio voltado para isso, tá? Já o servo ele não pode ser vendido, não pode ser comercializado. O servo, ele é livre, porém ele tem uma dependência com seu senhor. Por que ele tem essa dependência com seu senhor? Porque ele não tem terras, nesse caso, ele não tem para onde ir para poder sobreviver, ele tem que ficar preso a esse senhor e preso a essa terra, já que ele não ganha salário, assim como o escravo também, tá? É muito importante a gente entender essa lógica. Escravidão e servidão na antiguidade. Aqui a gente tem os povos que trabalhavam com essa lógica. Mesopotâmia, Grécia, Esparta e Atenas, Roma, Egito. Inclusive a escravidão poderia ser pela dívida. Alguém adquiriu uma dívida com a outra pessoa, tinha que pagar na forma de trabalho compulsório, escravidão. Ou muitas vezes a escravidão hereditária. Nesse caso a pessoa, ela nascia escrava porque ela era descendente de escravo. Existiam as pessoas que não nasceram escravos se tornavam também, que era pela guerra, por exemplo. Nesse caso, no contexto que uma cidade perdeu a guerra para outra, os que perderam, eles poderiam ser escravizados pelos ganhadores, tá? Lembrem-se disso para o final da aula para a gente contextualizar uma ideia. Aqui eu coloquei hierarquia na Grécia Antiga. Reparem que os escravos eles não têm cidadania. De cidadania seria ter a ideia de ter direitos, ter terras, por exemplo. Já o cidadão, ele tem essas terras, tem esses direitos, tá? Inclusive ele tem os escravos, ele é dono de escravos, lembrando que o escravo é uma posse, é um objeto, tá? Muitas vezes o cidadão, ele controla também as terras que os camponeses vivem. E os camponeses seriam os servos, tá? Aqui eu coloquei a hierarquia no Egito Antigo. Reparem que os camponeses servos e os escravos também, eles estão no final dessa hierarquia. Todas essas sociedades trabalhavam com essa lógica, tá, gente? Muito importante isso. Servidão na Idade Média. Ela vai estar associada ao sistema feudal. Havia uma questão hierárquica também de quem manda e quem obedece. Os servos estavam embaixo, tá? O que vai acontecer? Vai haver uma diminuição na escravidão e um aumento na servidão. Por conta da Igreja Católica não permitir a escravização de cristãos pelos cristãos dentro da própria Europa. E aí o que vai acontecer? Outros povos ainda vão praticar essas atividades, mas na grande maioria da Europa já não havia mais escravidão. Guardem isso também, tá? Inclusive, lembrando, os servos eram livres e havia o pagamento de tributos. A gente vai aprofundar nessa questão dos tributos para entender a diferença do servo para o escravo também, outro contexto, tá? Aqui, ó, eu trouxe um exemplo de um feudo, como é que funcionava essa lógica de trabalho do servo. O servo ele poderia morar nessa pequena casa aqui, que pertence ao senhor, nada aqui pertence a ele, tá? Nesse caso, ele mora aqui e ele planta aqui para poder se alimentar. E ele planta aqui também, e aí o que acontece? Ele paga os tributos, essas taxas, em forma de alimentos para com o seu senhor. Ele tem o direito de ficar aqui, poder, nesse caso, morar e etc., caso ele cumpra a sua obrigação de cuidar de toda essa terra, entendeu? Que pertence ao senhor. Tem um vínculo de dependência por quê também? Numa possível invasão, ele se esconde dentro desse castelo, nesse caso para se proteger, tá? Diferente do escravo. O escravo ele não paga tributos, por exemplo. O escravo, tudo que ele produz fica para o seu senhor. Por isso que tem uma grande diferença entre o escravo e o servo. O servo pode fazer seus horários, o escravo já não, tá? Idade moderna. Aqui a gente tem a escravidão indígena no Brasil, vou especificar aqui mais o Brasil. 1540 até 1570 vai ser o período que vai durar a escravização indígena. Por quê? Ela vai acabar em 1570 por causa da substituição de mão de obra africana. Por que foi substituído? O primeiro problema era a questão da guerra justa. Havia uns indígenas que não era autorizada a escravização, que eram os catequizados. Esses eles eram protegidos pela Igreja Católica. Havia os que não eram catequizados. Esses não eram protegidos e entravam em conflito com os europeus. Mas as missões jesuíticas queriam cristianizar esses indígenas como um todo. Então, o primeiro problema que os portugueses vão enfrentar é com a Igreja Católica e a questão também dos indígenas morrerem com as doenças trazidas pelos portugueses. Isso vai acarretar em quê? Na escravidão africana brasileira, tá? Com a dificuldade da escravidão indígena, eles estabelecem essa forma de trabalho, ficou muito mais lucrativo, muito mais fácil. Por que ficou
mais lucrativo. Já existia, inclusive, o comércio de africanos dentro da própria África. Muitas vezes o africano vendia o próprio africano para o europeu, tá? Ou era capturado. Inclusive era através dos navios negreiros que eles vinham para cá, né? No tráfico transatlântico entre a África e a América. Só que lembrando, era um tráfico triangular. Nesse caso, entre América, Europa e África. Por que triangular? O lucro ficava com os europeus que controlavam esse comércio, tá? Eles saíam daqui e vinham para a América. Lembrando, gente, o Brasil foi o país a colônia, nesse caso, que mais trouxe africanos escravizados no mundo, tá? Nesse caso, escravizados vindos da África. E, inclusive, ela durou 353 anos. É um marco muito triste na nossa história, tá? E qual é a diferença entre a escravidão antiga e a escravidão moderna? No mundo antigo, ela estava ligada a uma ideia de submissão de um povo com o outro, por exemplo. Nesse contexto da guerra, qualquer pessoa poderia ser escravizada. Um grego, por exemplo, um romano, um egípcio, um asiático, independente da sua cor, da sua classe, de qualquer questão, tá? Inclusive pela dívida também, como a gente falou. Na Idade Moderna vai ter um preconceito racial, primeiramente, com os indígenas e africanos, uma questão religiosa, quem não acreditava no Deus cristão era autorizada a escravização também, e a questão dos europeus acharem que os indígenas e africanos não eram civilizados. Eles precisavam guiar esses povos e tinham o direito de dominar esses povos, escravizar, fazer o que quiser. Então é bem complicado, não era permitida a escravização na Europa. Por que na América e na África era permitido? Bem difícil essa questão, né? Aula que vem a gente vai ver a questão da mita e da encomenda no modo de trabalho compulsório na América Espanhola, tá? Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado e valeu. Até a próxima, tá?